Sejam todas bem-vindas e bem-vindos à 15ª Primavera dos Museus do IBRAM, o Instituto Brasileiro de Museus. O tema do evento deste ano é Museu, Perdas e Recomeços. Sou Weber Anselmo Fonseca, coordenador de Acervos e Patrimônio Histórico, aqui na Secretaria de Cultura da Prefeitura de Araraquara. Hoje vamos conversar com servidoras e servidores que estão à frente dos nossos museus, bibliotecas e arquivo histórico. Lançamos a todos um mesmo questionamento: por onde recomeçar? Agora que reabriu, né? Como tem sido essa retomada? Está se aproximando, mas ainda está longe do que era antes. Eu acho que as pessoas ainda têm um certo receio, né, de alguns lugares serem visitados, né? Então não é como era antes. Eu acho que é um processo natural. Se você me perguntar uma ação de marketing, uma coisa virtual, assim, eu não acho que isso vai alavancar. Eu acho que o que vai alavancar é a pessoa ver que a pandemia está acabando. É a vida voltar ao normal. Você ter um estádio lotado aqui no jogo da Ferroviária e as pessoas não contraírem a doença, o Covid, e as pessoas voltarem a se ligar em futebol, a ir para o estádio. É isso que eu acredito nisso, entendeu? A vida voltar ao normal. O que eu penso assim, aqui a gente podia se prender a um memorial da Ferroviária ligado ao estádio e lá na Sala do Pascoal focar um pouco mais o esporte amador, futebol amador, que tem tradição aqui em Araraquara, né? As equipes dos bairros que tinha antigamente, isso aí também não pode se perder. Então acho que a gente pode até trabalhar sem misturar as coisas. Aqui fica a Ferroviária, agora tem o feminino da Ferroviária também, né? E lá o amador em geral. O que você acha que se perdeu durante esse processo de fechamento para o público por conta da pandemia? Eu vejo que principalmente o contato com o público, né? A gente tem esse contato mais íntimo, né? E principalmente pessoas que estavam fazendo trabalhos e pesquisas diretamente tiveram que parar. Então eu acho que isso prejudicou e atrasou em muito diversos trabalhos de pesquisadores. A gente tem pesquisadores de várias áreas e isso diluiu, basicamente fechou essa parte. O nosso contato realmente foi cortado, mas eu vejo que agora está voltando e está voltando com tudo. A gente já voltou mesmo à área de pesquisa e eu estou satisfeita que finalmente a gente, né, tem um espaço novo, né, que apesar de alguns problemas e tal, mas a gente está conseguindo reaver novamente esse público. E aos poucos eu creio que a gente consegue voltar novamente a funcionar 100%. Eu vejo agora assim que vamos dizer assim, a parte virtual, online, é o que mais está se sobressaindo no momento. E eu acho que fazer, por exemplo, vídeos mostrando o nosso material, fazendo mais releases sobre o que é feito aqui dentro, eu vejo que esse é uma forma de propaganda, né? Um marketing, o marketing digital, vamos dizer assim, é a forma atual que eu acho que mais vai evoluir no momento. Nem tanto assim você pegar no papel ou ver no papel, mas você saber que ele existe, saber que quando você precisar ele está lá para ser utilizado. E você ter acesso a isso até de forma digitalizada, de forma que você possa consultar online, isso seria muito legal. Eu vejo dessa forma. O MIS sempre foi teve uma particularidade de ter uma presença frequente, pequena, mas frequente de pesquisadores, né? São pessoas que procuram fotos dos prédios antigos, então a gente tem
uma dinâmica que não foi interrompida mesmo com a pandemia, mesmo porque a gente conseguiu atender algumas pessoas de forma digital, né? Eu acho que talvez esse é o caminho da gente pensar essa questão de digitalizar o acervo e de oferecer ao público em geral um pouco do que é o nosso acervo, um pedaço dele, para que essa pessoa possa se interessar e de repente vir conhecer presencialmente esse acervo e, vamos dizer, degustar um pouquinho mais do material que a gente tem. Algumas ideias que a gente tem aqui para estar desenvolvendo, aguçando o pessoal, seria esses programas curtos, né? Talvez uma entrevista com músicos, pesquisadores, para falar sobre os discos, né? Não só o conteúdo sonoro, mas também o conteúdo estético dos discos, momentos em que eles estavam inseridos, às vezes político, às vezes cultural. Então acho que tem uma, vamos dizer, tem um caminho aí a ser trilhado e desbravado. E com relação aos vídeos, eu acho que assim, hoje em dia tem muita pesquisa de foto, acho que isso já é consolidado na cidade, que aqui é um ponto que tem as fotos antigas, mas eu acho que por uma questão talvez até de criança, didaticamente, a gente pode criar vídeos fazendo a transição dos espaços, como era o antes, o depois. Acho que isso aí seria legal. Eu acho que isso que às vezes falta um pouco no museu, né? A questão do pertencimento, a pessoa pertencer àquela história, aquele contexto, aquele material que está teoricamente enterrado ali, mas na verdade ele contém uma história, ele tá vivo, né? Então acho que isso aí é muito legal, e eu acho que até puxando um pouco o gancho, isso aí poderia até trazer um depoimento dessa memória musical da pessoa, com os álbuns, qual era a relação dele quando criança, quando, enfim, adulto. Acho que as pessoas mais velhas vão poder falar melhor, né? O que você acha que pode ser feito para recomeçar? Para recomeçar. Olha, o Weber, nós tivemos já muitas experiências, né? E com vídeo, sessões de vídeo, sessões de música. É chamar o público, porque agora nós estamos em espaço só nós, mas o arquivo então é um pouco mais difícil. Antes nós tínhamos a Casa da Cultura. A entrada e saída dos alunos, enfim, atrai mais, agora não. Eu acredito que uma feirinha, aqui na frente, uma feirinha de disco, e a troca de livro, automaticamente, se tem 4, 5 pessoas, eles vão se entrosar, vão trocar e vão vender, entendeu? É muito legal. No começo, a gente teve o retorno dos mais fiéis, aqueles leitores que, mesmo na pandemia, estavam procurando livros e tal. Agora, com a retomada, já voltaram alguns estudantes, não voltaram todos ainda, pelo fluxo que a gente tinha, mas já está retornando alguns estudantes. E agora, com a nova abertura da infantil, que começou agora, né, sem a brinquedoteca, porque a gente ainda acha perigoso e tal, começou a retornar as crianças também. Essa semana as crianças estão começando a retornar para a biblioteca. Os eventos no auditório também estão retornando, mas a gente tem limite de espaço, né? Então tudo está tendo que ser adaptado. A gente adaptou algumas coisas também, algumas regras da biblioteca que antes eram diferentes. Hoje em dia as pessoas estão podendo renovar livro por telefone, antes isso não acontecia. Elas estão podendo levar 2 livros, antes era um só. Então tudo foi tendo que ser readaptado para a nossa nova realidade. Agora, para estar trazendo esse público de volta, eu acredito que mais é divulgação mesmo, né? Precisamos divulgar que a biblioteca está voltando, para o pessoal estar vindo, que a gente está seguindo os padrões de segurança para poder estar usando. A sala de leitura e pesquisa também, de estudo, também tem um limite de espaço.
tudo tem que se readaptar, é uma readaptação. As visitações, vamos voltar às visitações, mas também com todos esses protocolos, né, para poder estar atendendo esse público novamente. Queremos todos de volta à biblioteca, mas sem esquecer o que a gente está precisando, por onde a gente está passando, né, pela pandemia. Primeiro de tudo tem que ter aí uma propaganda em cima, né, para divulgar que estamos voltando, tudo, e os atrativos. E teria que melhorar, ter um trem, que a maioria vem em busca de ver o trem, entendeu? Eu penso isso aí, de início, né? Nós temos duas locomotivas lá em 2 vagões, né? Que a ideia é ser restaurado. Essa seria a ideia interessante, sim. Isso aí seria um bom atrativo. E agregando outras coisas também, né? Como o café, tem um projeto aí, e o próprio ferromodelismo. O ferromodelismo é uma coisa atrativa, muito, principalmente para as crianças. Uma maquete que divulgasse melhor, que apresentasse ao redor aqui a cidade, pontos interessantes, e que ficasse fixo ali, né? O projeto da visita das crianças, um conjunto entre o museu e a educação, trazeria as crianças para serem melhor divulgado o museu e também a questão deles também, né, educacional. Essa é uma ideia muito interessante. Eu acredito que esse que é o caminho. A aproximação do público se dá de forma lenta, né? E o que a gente sente é que é mais um espaço, eles sentem uma necessidade de procurar espaços culturais, né? Busca de entretenimento, e também, por que não, cultura, né? Que instrumentos, que estratégias você acha que a gente pode utilizar para recomeçar o trabalho dentro do museu? Eu acho que todas as estratégias têm que passar pela comunicação. Uma comunicação aberta, tentando atingir o maior número de pessoas, né? Para que eles sintam que o museu é um espaço de cultura, está aberto ao povo, onde o povo também é representado aqui, não é só algo, né, que remete a um tempo perdido, passado, há muito tempo atrás, né? Então, eu acho que qualquer que seja a estratégia, são várias que têm que ser traçadas, são complexas, mas são estratégias comunicativas, né? Para que as pessoas sintam, se identifiquem, gostem do lugar, do local, né? E se vejam, de certo modo, representados nessa história que está sendo contada aqui. Combinar, de alguma forma, estratégias com o setor da educação, né? Para que entendam que aqui o museu, né, também é um espaço da educação, né? Também é um espaço onde acontece a formação do aluno, né? Enfim, tem que ter uma interação entre essas duas pastas, essas duas áreas, né? Olha, eu acho importante que a gente continue com as atividades que nós estamos fazendo, continuem com esse trabalho que a gente desenvolveu. Não é porque agora a gente está voltando aos padrões da normalidade ou daquilo que a gente concebia como normal, que a gente vai deixar de lado esse meio, né? Hoje é uma questão fundamental a gente se inserir digitalmente, com público ou sem público, né? Nós temos que ir atrás de vender o nosso peixe, né? E a forma que a gente tem para isso é através do meio digital, né? Eu, particularmente, eu sou uma pessoa, eu sou completamente analógica, eu não me interajo muito com meios digitais, redes sociais, mas eu acho isso fundamental nos tempos em que nós vivemos hoje, né? E aqui, para a gente, eu acho muito importante a gente continuar com esse trabalho, porque a nossa situação hoje é outra. O mundo exige que a gente esteja apto a trabalhar dentro desse contexto, né? Por N questões. Por exemplo, há alguns anos atrás a gente tinha uma certa disponibilidade de transporte maior
junto às escolas, que é o nosso público-alvo. Hoje essa questão é difícil e não é por conta da pandemia, por N razões que foram se desenvolvendo e se consolidou um pouco mais agora, né? Então, como que a gente vai fazer para acessar esse público? É através do meio digital. É através da gente fornecer subsídios para que a gente vá até a instituição. Eu não acredito que com essa postura a gente vai ficar em stand-by. A gente só vai ficar nos bastidores do conhecimento. Não é isso. Eu acho que nós temos público para todos os segmentos. Mas eu acho fundamental que a gente mantenha esses projetos que foram iniciados, né? E que a gente até aprimore esses projetos. Por exemplo, ambientalização com som, que eu acho que é fundamental a gente trabalhar, porque você é um agente que te motivaria, despertaria você de repente entrar numa sala e ter um som ambiente. Som ambiente que fique claro, não é só música, né? Mas uma contextualização auditiva, digamos assim, do espaço representativo daquela sala. Então, de repente, um barulho, uma sonorização de alguém lascando a pedra, um barulho de riacho, um passarinho cantando, porque isso se dava na natureza, né? Pessoas andando, conversando, né? Um dos nossos sentidos. Geralmente a gente explora mais a visão, mas se a gente explorar os nossos outros sentidos, tato, audição, né, o olfato, né, então eu acho que isso tornaria os espaços muito atrativos. O mundo nos apresentou um desafio e nós estamos encarando esse desafio, nós estamos aprendendo a lidar e a construir, e eu acho que ainda não está pronto, não está acabado. É uma construção que a gente está fazendo. Os desafios vão lançando e a gente vai aprendendo a lidar com eles, né? Então, eu tenho uma perspectiva muito pé no chão. Uma perspectiva de que... E no fundo, assim, não deixa de ser um pouco otimista, porque as mudanças, elas vêm. Tem mudanças que vêm para pior, mas elas vêm para fomentar o nosso crescimento. Então, eu espero que a gente consiga contribuir com o crescimento da nossa produção de conhecimento, com a nossa cultura, com o crescimento da nossa cultura, que a gente possa levar fronteiras aí, né, desmistificando tudo. Eu acredito dessa forma. Eu acredito que foi assim, como todos os momentos de crise que a gente passa pela sociedade, pela construção da humanidade, eu acho que essa pandemia e agora a reinserção pós-pandêmica, ela vem nesse sentido, né, de mostrar que a gente tem sempre que continuar lutando, tem sempre, nós não atingimos aqui, agora para, não. É uma luta constante, né? É uma reavaliação constante das nossas atividades. Recomeçar. Este é o nosso desafio como instituições museológicas, arquivísticas e bibliotecárias. Ouvindo esses profissionais que viveram todo esse processo de fechamento das instituições culturais e sensíveis às suas ideias e sugestões, podemos traçar novas perspectivas para as nossas condutas de salvaguarda, bem como de mediação cultural do nosso patrimônio histórico. Estamos atentos em promover a educação para o patrimônio de forma continuada. Para quem não conhece, acesse pelo site da Prefeitura os formulários do Patrimônio Participativo. É fundamental que cada cidadão e cidadã expresse o seu entendimento sobre os bens relevantes do nosso patrimônio material ou intangível. Desta forma, você também fará parte deste processo de pensarmos as formas de recomeçar. E qualquer dúvida ou sugestão, escreva para patrimôniohistórico@araraquara.sp.gov.br. Eu tenho um compromisso pessoal de dialogar com a nossa comunidade. Em nome da Coordenadoria de Acervos e Patrimônio Histórico, Secretaria de Cultura e Fundarte, agradeço sua participação.
Viva o patrimônio de Araraquara!